Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo isso. Hoje a gente vai apresentar o Regioscast número 11 e pode ver que eu não sou apresentadora recorrente aqui, né? Mas espero conseguir substituir a Geise do jeito que ela faz, com muito carisma. E espero que ela também me pague por esse elogio aí depois. Mas faça chuva ou faça sol, espero que você mande o seu joia, mande a sua pergunta. Aqui embaixo dá aquela curtida só pra valorizar o trabalho que a gente faz aqui todos os dias. Então, estamos aqui, né, apresentar a nossa diretora, que a gente combina a cor de roupa, como vocês podem ver. Sim, claro. Todos os dias antes de vir trabalhar, a gente combina a cor de roupa. E alguém não seguiu o dress code, né, que é a nossa especialista. Fugi da paleta. Mas tá com riscadinho lá, tá com xadrez. É, sempre xadrez, gente, sempre. O queridinho da Geise aqui. E o Gustavo tava de licença paternidade, né? A gente já quer parabéns pelo seu filho, Gustavo. Na verdade, ele está cuidando do nosso mais novo participante do Brasília Prévia. Do Brasília Prévia. É isso. Antes dele sair E de já licença, pegando... ele já falou que já ia escrevê-lo. Já pegando esse gancho aí, já pode nos falar dos resultados de outubro, quando você quiser. Vamos lá, né? Acho que temos aí bons resultados para mostrar, então eu fiz questão aí de chamar um pouco mais a atenção aí do que a gente faz normalmente, botar todos juntos. Eu vou fazer questão de ressaltar um por um aí. Primeiramente, falando do nosso Não plano. botou o óculos, mas botou mas botei um blazer para dar os bons resultados. Para mostrar a credibilidade que a gente chegou aí muito próximo dos nossos objetivos do ano. O plano BD, por exemplo, a gente já superou a nossa meta atuarial aí. Estamos com 103,73% da nossa meta atuarial, o que pra gente aí é um prazer enorme ter esse número, porque ele é o plano mais maduro, é o plano onde tem mais pessoas recebendo benefício, então é o nosso carro-chefe assim, em termos de pagamento de benefício. Então a gente poder apresentar esse número é uma satisfação muito grande, até porque dos planos BDs do mercado, né, Nilza, a gente encontra aí muita dificuldade das fundações aí de conseguirem atingir a meta por conta do perfil das carteiras, né? E isso demonstra aí que nossa carteira ela é uma carteira muito sólida. Grande parte dos nossos ativos aí, títulos públicos com marcações altas, tudo isso que a gente vem falando aí recorrentemente vem sendo demonstrado aí. E esse é um plano, né, Francisco, que em função da maturidade dele, 80% da população dele já recebe benefício. Exatamente. Então, e o risco atuarial, então é uma carteira que a gente trata assim de uma forma administra de uma forma muito resiliente, para que ela possa passar os movimentos sem muito baque, porque a maturidade dele e o número de pagantes que já tem já exige um cuidado maior com essa carteira. Então sempre a gente veio trazendo isso aí, uma imunização dela. À medida que a taxa de juros foi subindo, a gente foi comprando NTNB acima da meta, justamente para promover essa imunização. E essa é uma estratégia que continua, né? Ainda em novembro. Continua ainda em novembro, a gente tem taxas aí bastante atrativas, né? Até nos últimos estresses de taxa aí a gente aproveitou para comprar mais. E foi uma estratégia muito bacana, porque a partir de agosto, até por conta do contexto eleitoral, as incertezas que a gente estava vendo, a gente começou a fazer um pouco de caixa, justamente para aproveitar melhor essa oportunidade, porque a gente já previa que entre o primeiro e o segundo turno a gente teria alguma volatilidade e que a gente precisava estar com algum caixa para essa volatilidade, e a gente aproveitou bem o movimento, não foi, Francisco? Eu acho que a gente até citou isso em algum Regioscast passado, a questão das incertezas políticas e a volatilidade que isso traz, né? Toda eleição, se a gente pegar historicamente, toda eleição traz esses movimentos de volatilidade nas carteiras, e nós, como temos uma visão muito conservadora para esse plano BD, vamos esperar o momento certo, vamos colocar segurança no plano, vamos deixar a coisa bem azeitada, que no momento certo a gente compre, e a gente está fazendo isso nesse momento. Diante desse cenário aí, a gente está conseguindo aí boas oportunidades.
Vamos dando continuidade aí no nosso plano CD2, nós já conseguimos aí atingir 114,27% do nosso índice de referência, o que também é um resultado muito bom. O nosso plano CV, que é o nosso segundo maior plano, ele já atingiu aí 109,15% do nosso índice. É o meu plano, eu sou participante do CV, então puxando um pouco a sardinha aí pro meu lado, a gente também tem feito um trabalho aí muito bacana no CV, inclusive agora, pelo momento, a gente está fazendo um outro tipo de estudo para essa carteira, separando, para quem não sabe, né, o CV ele tem uma parte que ela é BD e outra parte que ela é CD, então assim, a gente está fazendo um estudo muito individualizado aí das carteiras, para a gente conseguir aí, a melhor alocação possível. E acho que até vale a pena explicar um pouco, né? Então, essa parte BD, ela já tem um compromisso atuarial. São Sim. as pessoas que já aposentaram pelo plano, que já tem ali um benefício contratado enquanto viverem. A parte CD ainda está em acumulação. Ela só vai ser convertida no momento da aposentadoria. Então, naquele momento, o volume que você tiver do seu patrimônio é convertido aí em benefício definido no momento da aposentadoria. Então, assim, eu acho que é bem bacana esse trabalho que a gente está fazendo agora aí, nesse ALM que está para ser publicado aí, justamente que a gente está fazendo um estudo muito minucioso dessas duas parcelas aí do plano. Então, mais uma vez aí demonstrando a nossa busca pelo melhor resultado e nesse momento tentando também amenizar aí os riscos que esse mercado turbulento está trazendo para a gente. Pode passar. O metrô, a gente já está muito próximo aí da nossa meta, né? Estamos aí 95,68, a margem mínima aí que a gente vai buscar aí nos próximos períodos, mas que também tem uma carteira muito sólida, basicamente título público, pouca coisa de renda variável, pouca coisa de estruturado, mas é bem em consonância com o mercado aí de renda fixa, né? Pode passar. O CD5, ele está 88,58 do nosso referencial, que assim, basicamente também é um plano formado por títulos públicos, 90% da carteira é título público, só que ele é um plano que ele sofre um pouco mais diante dessa volatilidade, né? Porque a marcação da maioria dos títulos é a mercado. Então, toda vez que tem essa sacudida, a carteira do plano tem sente um pouco mais. Mas a gente sabe que a nossa meta aí é casar o nosso passivo com esses títulos que a gente vem adquirindo, né? Todas as vezes que a gente compra um título por CD5, a gente olha aí basicamente o fluxo dos vencimentos do passivo e a gente faz esse casamento. Então, como eu falo, eu já botei corpo todo no fogo aí por esse plano, continuo botando justamente porque a gente sabe o que está fazendo. E vale lembrar que, embora ele esteja com 88,58 do referencial do ano, em outubro ele bateu meta, né? Sim, no mês. sim. E aí acho que vale a pena falar que um pouco qual foi o comportamento das NTN-Bs, das curvas de juros nesse mês. Então a gente teve aí um fechamento forte nas curtas, né? Isso. Mas a gente teve aberturas nas intermediárias e longas. Então isso aí mexe, pela marcação ao mercado, mexe com o resultado. Aqueles planos que estavam mais alocados nas curtas, e nós fizemos essa alocação, encurtamos a duration do CD5 e do Brasília Prev nos últimos meses. Então, com esse fechamento, eles foram beneficiados. Então, no mês de outubro, os dois bateram meta, embora não tenha atingido, o CD5 não tenha atingido a referencial do ano, ele bateu meta. A Nilza deu spoiler, eu ia mostrar isso no quadro no final. Mas tá Foi, bom. né? Eu queria só falar que eu sou do plano CD5 e é sempre bom lembrar, né, que os vencimentos, quando a gente chegar na aposentadoria vai vir aquilo que a gente combinou, porque aqui é uma entidade séria e é tudo certo. Só pra lembrar que eu sou do CD5
E a cada resultado que vem, a gente tem que sempre lembrar que no futuro vai ser aquilo do combinado, Na verdade, né? lá no nosso setor, a maioria tá no CD5, então eu tô ali cercado o tempo todo de participante no meu ouvido. Então... Não, e no Regis em números de outubro, que a gente solta lá a taxa média da carteira, você vai ver que a taxa média já cobre toda a obrigação dele. A obrigação dele é contratar da IPCA mais 4. Mas a taxa média dele já está muito superior a isso. Só que assim, a gente sabe que eles estão sujeitos a essa movimentação no curso, né, do curto prazo aí, pela volatilidade do mercado. Isso faz parte do investimento. Mas que também representa para a gente as oportunidades de aquisição de títulos públicos com taxas atrativas, porque esse é um plano acumulador, ele tem muito recurso entrando todos os meses. E todas as vezes que a gente precisa alocar esses recursos, fazer esses investimentos, a gente está se deparando com taxas maravilhosas, né? Então, assim, cada vez mais a gente está subindo a taxa média dessa carteira, ao ponto que todo mês, quando a gente vai fazer o estudo, a gente percebe aí esse crescimento nessa taxa média. E de uma maneira geral, nos últimos meses, todos eles nós fizemos caixa para aproveitar aí a eventual volatilidade que a gente estava prevendo que viria. Sim. Então, nesse momento, a gente está comprador. Exatamente. Pode passar. E esse, como diria a Geise, é o nosso bebezinho, né? Que já não é mais tão bebê. Já temos aí um patrimônio acima de R$1 milhão e que está apresentando já o resultado positivo de 105% do nosso referencial. O que pra gente também é um prazer dar essa notícia, porque é um plano em que a gente está a pleno vapor, vendendo bastante, as pessoas estão acreditando no nosso trabalho, as pessoas estão indicando esse plano, e aí para os novos entrantes, né, é um prazer enorme mostrar esse número, mesmo num cenário tão complexo aí, em que muitas fundações, muitos planos não estão conseguindo atingir as suas metas, né? Por conta desse cenário. O nosso plano mais jovem já conseguiu, ele está completando aí 2 anos, né, de um vida. bebezinho. É um bebezinho, mas já está forte, hein? É um bebê forte, já. bem alimentado. Melhor das papinhas. E eu fico muito feliz em apresentar esse resultado, assim, especificamente do Brasília Prev, justamente por isso, assim. É uma satisfação poder mostrar isso para os novos participantes, até para o filho do Gustavo que nasceu agora. Isso! Já vamos mostrar um resultado bonito desse. Pode passar. E esse é o nosso PGA, né? O nosso plano de administração aqui, que está com 115% do nosso índice de referência, que é reflexo justamente porque, como ele é um plano administrativo, a gente não pode arriscar muito, né? Então ele é um plano muito conservador. E como a gente compra basicamente título público com taxas boas, esse é o resultado. É muito conforme a ideia dos outros planos que a gente traz. Eu acho que o PGA também reflete muito isso. Pode passar, né? Só mais um. Pronto, esse era o quadro que eu queria mostrar. Esse aí é a rentabilidade de todos os planos, mês a mês, no ano. Isso que a Nilza antecipou, eu ia falar agora, é justamente o reflexo disso. Os planos em que a gente possui títulos mais curtos, no mês, a gente pode reparar aqui, ó, o CD2, o Metrô, o Brasília Prev, são os planos CDs, né, que a gente tem na carteira, e são os planos em que a gente não pode alongar muito, porque são planos novos, a gente tá com a média da nossa carteira ali, com a duration, né, mais reduzida. Então são os planos que tiveram uma afetação maior aí com esse fechamento das taxas curtas, né? Já os planos mais maduros, que possuem taxas mais longas, você vê que a rentabilidade foi um pouco abaixo, ó, do PGA. Em relação aos 3, né? Exatamente. Então é justamente o reflexo disso que você falou, Nilson. No mês, os títulos curtos fecharam, as carteiras que estavam mais carregadas de títulos curtos subiram, e os planos que tinham umas taxas mais longas fecharam. Mas isso pra gente, assim, tá muito claro. A gente continua mantendo aí a nossa lupa em cima disso, mas de qualquer maneira
sempre com essa visão previdenciária, né? De Sim. casar o nosso ativo com o nosso passivo. O nosso intuito é sempre garantir a aposentadoria do nosso participante. Então, por mais que isso tenha um impacto, mas a nossa visão é sempre uma visão previdenciária de garantir aí a segurança dos recursos do nosso participante. Pois bem, Pois é. isso. E agora? O que vem pela frente, né? O que nos espera aí das novas estratégias para este mês e dado o cenário? A gente viu que aí em outubro a gente tinha toda a parte das incertezas das principais economias, o risco de recessão. Aí a gente viu que nos últimos dias a economia norte-americana reagiu, mas assim o Fed disse, não, meu compromisso é com o fiscal, então eu vou continuar com a política restritiva. Os mercados reagiram bem em relação a isso, né? Até o MSCI de outubro e agora o S&P em novembro, você vê que está reagindo bem. Vieram positivos, mas ainda é muita gordura que tem que tirar. Tem né? que tirar, porque estão muito negativos. Exatamente. E assim, um recado que assim também foi bastante evidente no cenário foi a questão que aconteceu com o Reino Unido, né? Quando a primeira-ministra veio com uma proposta de expansão fiscal e a pressão foi tamanha que ela teve que renunciar. Isso eu acho que é um recado do mundo para que, tanto da parte das principais economias, com foco no fiscal, a gente sabe que durante a pandemia todos os governos, de uma forma generalizada, tiveram que abrir mão do fiscal para fazer aquela cobertura da pandemia, incentivar e não deixar que o mundo sofresse, mas agora é hora de recuar. E aí não foi aceita a proposta dela, ela teve a pressão e teve que sair, e isso é um recado do mundo que as políticas monetárias vão continuar restritiva e que o fiscal tem que ter responsabilidade. Exatamente. Isso mostra muito a questão da globalização econômica, né? Uhum. Porque assim, não adianta ela querer salvar o dela e prejudicar o resto do bloco, né? Porque as relações internacionais ali contam muito para a economia local, né? Então eu acho que tanto na Europa, quanto Estados Unidos, quanto China, manter esse compromisso fiscal reflete para o mundo todo, porque as relações estão ali acontecendo, os governos estão em conversas ali como é que vamos agir daqui para frente. Então essa questão fiscal que sirva de lição até pra gente, né? Sim, e aí a gente teve um evento recente, né? Exatamente. Em relação ao fiscal. A gente sabe que entre o primeiro e o segundo turno teve aí o leilão de promessas, mas que definida a eleição, que o povo ia debruçar sobre o plano de governo. E aí especificamente a gente viu muito pouca proposta, praticamente não teve propostas. Mas assim, o mercado de uma maneira geral validou os candidatos, tanto é que a gente estava dizendo, o mercado já conhece os dois, né? Então não está tendo tanto problema em relação ao mercado, porque os dois já estão validados para o mercado. E quando aconteceu aí discursos dissonantes com isso, o mercado precificou que a gente teve aí uma alta volatilidade, a bolsa caindo na parte das estatais, depois ela reagiu, mas a estatal caiu muito, né? E também a taxa de juro também subiu bastante, né? E isso pode comprometer o nosso resultado de novembro. Em compensação, oportunidades para a gente comprar mais. Exato. Com as taxas subindo. Então, com a parte da nossa carteira que está marcada a mercado, ela vai sofrer agora em novembro, porque a gente viu que nesses primeiros dias de novembro a volatilidade foi muito alta e as curvas de juros subiram. Mas assim, recado foi dado. A gente teve aí antes de ontem, uma carta escrita pelos principais, o Malan, o Armínio, e também uma carta das Forças Armadas, dizendo, o negócio não é assim, vamos assumir o Brasil com responsabilidade, e isso é importante para o equilíbrio, e cada um assume aí a sua responsabilidade e acaba com as bravatas. Em resumo, foi isso. Então a gente espera que, definido esse novo cenário, o mercado volte a se comportar naquilo que a gente espera dentro de
uma lição de que agora a gente precisa avançar e precisa avançar com responsabilidade, e aí a gente diminui o tom da volatilidade. Mas assim, né, Nilza, tem aquela questão também das incertezas, né? A gente ainda não tem certeza da equipe econômica, a gente ainda não tem certeza dos ministérios, ainda estamos numa equipe de transição. Então, assim, a gente ainda está lidando no mercado com muita especulação, né? Isso. A gente teve um dia que o mercado subiu absurdamente por um discurso, no outro dia cai e fica nessa, mas assim, a gente ainda não tem certeza. Então, o nosso papel como gestor de recursos é resiliência. Resiliência. Vamos manter a calma, vamos aproveitar as oportunidades. Toda vez que tem essa questão de volatilidade, o povo já fica dizendo, a bolsa vai despencar, a bolsa vai cair, mas em algum momento ela vai recuperar. A gente tem o nosso pedacinho em bolsa, é pequeno, mas é considerável, traz pra gente resultados, né? Mas enquanto isso, nossa carteira está bem protegida, nossa carteira bem diversificada em relação aos vencimentos, né? Nós temos títulos curtos, títulos longos, e os que estão marcados na curva estão protegidos, não tem alteração. Os marcados a mercado apanham, mas a gente sabe que, como ele está casado com o nosso vencimento, com o nosso passivo, nosso intuito é carregar ele até o vencimento. Então, assim, se eu carregar ele até o vencimento dele, eu sei exatamente quanto eu vou receber. Então, isso pra gente traz esse conforto, essa proteção, porque por mais que a carteira oscile, a gente comprou o título esperando carregar ele até o final. Exato. Sim. O que acontece é que a gente vinha numa estratégia que nós acreditaríamos que nós entregaríamos as metas deste ano. Sim. E essa volatilidade acima do tom que a gente viu, ela pode prejudicar o resultado deste ano, porque a gente não esperava que viesse nesse tom, a gente esperava uma volatilidade sim, mas não nessa altura, né? Mas assim, como a gente trabalha sempre as carteiras no longo prazo, e são carteiras resilientes, elas estão montadas de forma resiliente, mesmo que a gente não entregue em novembro o resultado, ainda tem muito para vir ainda, nós estamos em metade do mês e muita coisa pode acontecer. Essa carteira ela vai entregar de qualquer sorte no médio e longo prazo, e isso, a estratégia foi montada para fazer caixa e aproveitar a oportunidade. Nós estamos aproveitando para comprar. Exatamente. Então a gente acredita que os discursos vão baixar o tom e que a questão volta para a normalidade, e a gente ainda em dezembro consiga eu confesso um resultado que eu tô bom. otimista, assim. Eu acho que daqui para dezembro, a hora que ele anunciar de fato a equipe mesmo, que é essa equipe que vai assumir, eu acho que o mercado vai dar uma acalmada. Eu sou otimista nesse sentido. Confesso assim, que eu já participei de outros momentos, né? Qual foi o momento do impeachment, a outra eleição. A gente vê assim... A gente já está acostumado, né? Esses movimentos assim de especulação, de agitação de mercado. E é muito certo desespero. muito... Eu já vi isso antes e a gente sabe, né? Assim, em algum momento a poeira vai baixar. Eu tô com expectativa e esperança de que seja até o final do ano pra gente conseguir fechar a meta. Fechar a meta em todos os planos aí. Exatamente. Que foi isso que a gente trabalhou o ano inteiro com uma estratégia para fechar a meta esse ano. Então, assim, não está descartada, embora a gente já, dando spoiler, talvez prejudique o resultado de novembro em função dos discursos políticos aí. Mas tudo deve entrar na normalidade. Mas essa calma do Francisco, essa esperança do Francisco é bom, porque a gente sabe que com certeza tem muita gente aí que tá assistindo que tá nervoso, que tá... E assim, aqui a gente trabalha com calma, né? A gente sabe que a gente vai cumprir o que a gente falou, então não tem nada na economia que possa acontecer. Não sei, né? Mas a gente também não sabe o que pode acontecer, né? Mas assim, de tudo que do esperado, a gente sabe que a gente vai receber a nossa previdência, que a gente
vai passar por todas as dificuldades e com calma, com essa esperança aí que a gente tem. As carteiras estão montadas, então assim, volatilidade já era prevista e no curto prazo, e a nossa estratégia ela está montada para longo prazo. Então no longo prazo vai entregar o contrato previdenciário, sim. Eu não vou queimar minhas mãos. Não vai queimar as mãos. e ainda mantemos aí, Francisco, a expectativa de fechar dezembro com meta? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então vamos nessa. Falando de Previdência? É isso, agora a gente vai falar com o nosso diretor Sandro para falar sobre Previdência um pouquinho. Então, Sandro, me conta como tá aí. Olá, participantes, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho dos nossos planos de previdência da Regis. Não estranho o cenário, estou falando do aeroporto de Maringá. Estou aqui no processo de implantação do nosso plano de previdência em Maringá, o plano Regis Prev, né? O nosso plano mais recente, né? O plano caçula da Regis, que já foi aprovado pela Previc, já foi aprovado pela Prefeitura de Maringá e suas autarquias, né? Então estamos aqui no processo de implantação. A Regis está se expandindo cada vez mais, né? Ela conta hoje com 12 patrocinadores, né? Obviamente o BRB ainda é o principal patrocinador da Regis, né? Tem a maior parte dos participantes, a maior parte do volume financeiro, né? É oriundo do BRB, mas a Regis está se expandindo aí para outras fronteiras e em breve estará também na Ceasa, né? Na empresa de abastecimento de Brasília. Então estamos muito satisfeitos com esse processo de expansão da Regis. A Regis cada vez ganhando cada vez mais patrocinadores, mais participantes. Já estamos com praticamente 6.300 participantes. O Brasília Prev cresce aí a olhos vistos, né? Com um patrimônio superior a R$1 milhão, já atingido agora no mês de setembro. Outubro confirmou, né? Continua crescendo. Então estamos muito satisfeitos com esse processo de expansão, né? E com muito trabalho, né? Muita dedicação, esperamos aí fechar o ano aí com chave de ouro e entregar bons resultados, né? Os nossos planos, praticamente todos já estão entregando resultados acima do índice de referência, né? Que é IPCA mais 4 nos planos CDs e no plano CV03 e IPCA mais 4,70 no plano BD01. Então nós estamos de vento em pouco aí, crescendo, entregando bons resultados e esperamos que você continuar contando com a confiança de vocês que são os nossos participantes, a nossa razão de existir. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada pelas palavras, muito bom saber de tudo que está acontecendo. E a gente encerra mais um Regis Cast, esse foi o número 11, o 12 já vamos, provavelmente a Geis vai estar aqui, então, né, já vou me despedindo porque eu sou a substituta, né, a substituta fiel. Mas é isso, gente, muito obrigada por mais um Regis Cast. Só lembrar daquele like, de perguntar, a gente está aqui para responder todas as perguntas. Quero agradecer a nossa diretora que está aqui, ao Francisco, e também a quem não pôde estar aqui. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.